Olá! Muito se questionou nos últimos meses sobre a segurança das urnas eletrônicas. E como estamos prestes a nos encontrar de novo com esse equipamento para exercer a nossa cidadania, é sempre bom saber mais como ele funciona, relembrar como vamos utilizar e esclarecer acerca da transparência desse sistema de votação. Sim, o Câmara Aberta de hoje é para falar sobre eleições, partindo desse ponto da segurança das urnas. Vamos também saber mais sobre o número do nosso eleitorado, sobre votação paralela, lembrar quais cargos estamos escolhendo, a ordem desses cargos que vamos votar, as recomendações gerais para o eleitor e ainda entender como ocorre a apuração e como o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba se prepara para esse momento. E para saber tanto, vamos ter duas entrevistas aqui no nosso programa. Aqui em estúdio conosco, o secretário de Tecnologia da Informação do TRE da Paraíba, José Cassimiro. Mas a gente também foi conversar com a coordenadora da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral, Vanessa do Egito. Fique ligado com a gente, o Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, José Cassimiro. Olá, Michele. Olá a todos que assistem o Câmara Aberta. É um prazer estarmos aqui para trazer essas últimas informações sobre as eleições que se avizinham e vamos ver se a gente consegue esclarecer as dúvidas, aquelas perguntas que os eleitores têm no coração e que você vai com certeza nos fazer aqui para que nós possamos responder e esclarecer quaisquer dúvidas remanescentes para que você possa exercer bem o seu direito e dever de votar. Então, vamos começar falando sobre o número do eleitorado paraibano, né? Assim, apto a escolher nessas eleições. Essa semana, agora, domingo, já é o pleito. Eu queria, inclusive, que você falasse um pouco sobre homens, mulheres, né? A quantidade de eleitores por gênero, né? E também dos novos eleitores, né? Porque temos aí novas pessoas, a partir dos 16 anos, o voto aí é facultativo, mas acredito que muita gente tenha optado por tirar o título de eleitor pela primeira vez. Exatamente, Michele. Essa disputa política para essas eleições foi bem importante para o eleitor e eles se fizeram presente, atenderam o chamamento dos candidatos, da própria Justiça Eleitoral e nós temos um número recorde de eleitores, quase 3 milhões e 100 paraibanas e paraibanos estarão aptos para votar neste domingo nas eleições de 2022. A maioria do nosso eleitorado, como sempre, graças a Deus, a maioria é de mulher, então isso já mostra uma qualidade boa, muito boa nas eleições. A escolaridade, o segundo grau completo é o que mais se destaca, né? Mas ainda temos, infelizmente, um número considerável de analfabetos, e aí eu sempre considero analfabeto, porque a Unesco diz que alfabetizado é aquele que consegue escrever a sua história, seu nome, nome dos seus pais, data de nascimento. Se nós formos trazer isso por eleitorado, esse número é até maior do que está assinalado lá. Isso nos deixa preocupados, né? A gente estima que, deseja que esse número diminua sobremaneira e vai acontecer, se Deus quiser, mas estão aí todos preparados para exercer seu direito e dever do voto neste domingo e com certeza eles saberão bem se portar nas urnas. A Paraíba é um estado ordeiro, nós estamos tranquilos com isso. O paraibano sempre se mostrou pacífico e ordeiro nas eleições e não vai ser diferente agora nesse domingo. A tecnologia da informação, que é o setor cujo secretário é você, então esse é um setor fundamental para que haja uma eleição, para que ela seja executada. Fala um pouco sobre os preparativos desse setor tão crucial, né, no Tribunal Regional Eleitoral, nos tribunais regionais eleitorais, né, não só aqui na Paraíba, mas também nos demais estados, porque tenho certeza que os preparativos não se resumem só à questão das urnas eletrônicas. Com certeza, Michele. Eu costumo dizer sempre que quando a gente termina uma eleição, quem ganhou vai comemorar, quem perdeu vai lamentar, mas nós, da Justiça Eleitoral, já começamos a preparar o novo pleito. Não se faz uma eleição no Brasil, um país de dimensões continentais, com 156 milhões de eleitores aptos a votar nesta eleição, estimamos 450 mil sessões eleitorais em todo o Brasil,
todas com urna eletrônica. Então, com a informatização das eleições, a tecnologia da informação ganhou uma evidência, ganhou um cuidado maior, mais responsabilidade em bem conduzir esse processo, um processo bastante desafiador, mas também bastante prazeroso para nós da Justiça Eleitoral. Nós cuidamos desde a votação eletrônica, apuração eletrônica e a totalização, que também acontece de forma automática, de forma eletrônica, para poder emprestar a você, eleitor e eleitora, celeridade, para que a gente possa entregar esse resultado o mais próximo possível do final da votação, para que não haja esse ato que pode gerar confusão, discussões, disputas. Então, quanto mais rápido a gente entregar esse resultado ao eleitor, mais tranquilo nós ficaremos e aí poderemos dormir com a consciência tranquila do dever cumprido. Pois é, então, tudo isso envolve a preparação da equipe técnica, de estar interligado também com todo o calendário eleitoral que o TSE estabelece, não é isso? Muito estudo, muita preparação, muitas reuniões, muito planejamento. As nossas ações são planejadas com antecedência, a gente tenta verificar tudo aquilo que mandam as boas práticas do bom planejamento, riscos, mitigação de riscos, planos B, para que a gente, se alguma coisa não der certo, como a gente imaginou, que a gente tenha sempre uma forma imediata de sanar aquele impeditivo. Então a gente se planeja em todos os aspectos, a gente dimensiona as coisas que vamos fazer, colocamos pontos de transmissão descentralizados para encurtar, por exemplo, a transmissão dos arquivos e procuramos fazer bem o nosso dever de casa para quando você, eleitor e eleitora, chegar lá na sessão eleitoral, a urna esteja pronta, manutenida, que não apresente problema, que não precise ser substituída, para que a votação flua com celeridade e aí nós possamos apurar com celeridade também e totalizar o mais rápido possível, que é esse o nosso intento. É claro que nós colocamos sempre em primeiro lugar a segurança e a transparência, a celeridade vem ali, quando possível, para facilitar ainda mais o nosso trabalho. Falando nas urnas eletrônicas, Cassimiro, tão questionadas na sua segurança, a gente vem acompanhando aí esses questionamentos, não é de hoje. Eu queria primeiro saber de você por que o TRE, a Justiça Eleitoral brasileira, insiste tanto e garante que as urnas eleitorais eletrônicas elas são seguras. Explica didaticamente isso para a gente. Olha, a nossa história do voto eletrônico no Brasil são 26 anos já. Nós começamos em 96, com as cidades com mais de 200 mil eleitores, então já são 26 anos de história, e acho que nossa história depõe a nosso favor. Ela corrobora, ela comprova a lisura, a rigidez do processo de votação eletrônica no Brasil. É uma história de sucesso, deveríamos sim, modéstia bem à parte, receber parabéns e a gratidão do povo brasileiro pelo trabalho que fazemos, um trabalho justo, honesto, pais e mães de família que deixam as suas famílias de lado e se entregam por completo a esse desafio de fazer eleições num continente que é o Brasil, um país que a gente informatizou todas as sessões desde o ano 2000, todas, a sessão mais remota que fica a 700 quilômetros lá dentro da Mata Amazônica, a gente coloca uma urna eletrônica para que os eleitores possam votar eletronicamente, para a gente apurar e transmitir aquele resultado rápido. Então nós temos mais de 30 barreiras de segurança, as pessoas falam muito na urna eletrônica, mas saiba você que a urna eletrônica é apenas uma das barreiras que nós usamos para garantir um processo seguro, um processo transparente, um processo livre e isento de qualquer tipo de fraude. Nós temos barreiras internas para nós, servidores mesmos, temos barreiras externas para o famoso hack ou as pessoas que de fora queiram intervir e macular o processo. Nós nos preparamos com barreiras físicas, como por exemplo aqueles lacres que vocês viram, nós colocamos nas urnas eletrônicas depois de preparadas para que ninguém mexa. Nós temos barreiras lógicas, os nossos programas são desenvolvidos com controle, com todo um zelo e um cuidado para que nenhum desenvolvedor que por acaso queira se aventurar a fazer qualquer bobagem, ele já sabe que pode e vai ser descoberto, porque nós temos barreiras e controles de desenvolvimento. Nós temos a urna, que é um hardware específico, que não tem acesso à internet, ela é um hardware que a gente chama de standalone, mas um hardware que não se conecta com a internet. Por isso que nós dizemos que a urna não pode ser invadida, não se consegue invadir o que não está na internet.
e cada uma das barreiras se autocompletam. Se você conseguir passar por uma, você imagina uma casa com várias grades circulando e a urna eletrônica no meio. Então, cada grade daquela que você conseguir transpor, você tem outra grade mais alta, mais segura, para que você não consiga o seu intento. E se você tentar, que nós possamos até descobrir que alguém tentou fazer alguma coisa, porque o eletrônico tem esse encanto também, é bem rastreável. Vamos explicar para o eleitor, ou as pessoas, todas as pessoas que estão nos assistindo agora, quantas urnas eletrônicas o TRE coloca à disposição, já está essa semana aí organizando tudo lá na sessão eleitoral, e também a quantitativa que fica também de reserva, né? Nós temos quase 11 mil urnas eletrônicas no estado da Paraíba. Para essas eleições, utilizaremos os modelos 2010, 2013, 2015 e as 2020, que acabamos de receber aproximadamente 5 mil urnas eletrônicas. Quase metade do nosso parque foi renovado para o modelo 2020. Então nós temos quase 11 mil. Dessas, 9.596 urnas estão prontas para serem instaladas como sessão eleitoral nos 1.739 locais de votação. As mais velhas ficam na contingência. As mais velhas, todas elas na contingência, as mais novas a gente deixa pronto ali, mas todas elas, Michele, sem exceção, elas são manutenidas, passam por manutenções preventivas e corretivas. É claro que uma ou outra vai apresentar problema. Historicamente, nós temos em torno de 100 a 150 urnas que substituímos a cada eleição. Então isso é uma coisa, é um equipamento eletrônico, você desliga a sua TV à noite e no outro dia você vai ligar, ela não funciona. A urna é um equipamento eletrônico, pode acontecer isso também. Mas nós fazemos manutenções antes da preparação para garantir que não haja um número elevado de urnas com defeito, porque toda vez que você para a sessão para trocar uma urna, a fila aumenta e as pessoas que estão em filas têm aquele transtorno e aquelas dificuldades. Então nós fazemos essas manutenções para garantir que as urnas que vão para a sessão eleitoral neste final de semana, elas estão todas manutenidas, com suas correções, suas manutenções feitas em dia, para um número menor possível de urnas. Se a urna quebrar, nós temos as famosas urnas de contingência, mais ou menos 1.000 urnas foram preparadas e distribuídas para todos os municípios. No mais distante rincão da Paraíba, nós temos pelo menos 2, 3 urnas de contingência, para se houver qualquer tipo de quebra, a gente não tenta consertar. A gente troca o equipamento inteiro, coloca as mídias daqui quebrou e segue a votação do ponto exato onde ela parou. 26 anos, até hoje, graças a Deus, nunca perdemos dados de eleição nenhuma. Tá certo, estamos conversando sobre eleições e segurança das urnas eletrônicas com José Cassimiro, secretário de Tecnologia da Informação do TRE da Paraíba. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar a minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadã, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bairro e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Brasil tem, provavelmente, o melhor sistema de apuração eleitoral do mundo. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. As auditorias começam já no desenvolvimento dos programas que serão usados na eleição. Todas as pessoas, candidatos e eleitores, têm acesso à votação de cada uma das quase 500 mil urnas. Na urna eletrônica e nas eleições brasileiras, você pode confiar. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE da Paraíba, José Cassimiro. Mas antes da gente continuar com a nossa conversa sobre segurança das urnas eletrônicas, a gente vai exibir agora um VT trazendo entrevista e informações super importantes de serem lembradas antes de exercer a cidadania. Vamos assistir?
Olá, Michele. Pois é, chegando o dia das eleições e, claro, os eleitores devem tomar muito cuidado da maneira de se comportar nesse dia para não configurar aí alguns problemas, ter problemas eleitorais, não parecer boca de urna. E para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui ao Tribunal Regional Eleitoral. Vamos conversar com a secretária da Corregedoria do TRE, Vanessa do Egito, que vai explicar para a gente esses cuidados. Vanessa, seja bem-vinda ao Câmara Aberta. Explica para a gente, inicialmente, de que maneira o eleitor ele tem que se comportar no dia da eleição. Tem muitas restrições, não é? Tem sim, mas a gente não pode esquecer que a eleição é uma grande festa democrática. Então, se o eleitor souber se comportar, ele pode participar dessa festa com tudo que ele tem direito. Como é isso? É permitido a ele a manifestação individual e silenciosa da vontade dele. Então, essa manifestação ela pode ser através de broches, dísticos, adesivos, bandeiras, até da camisa do seu candidato. O que não pode haver é aglomeração. Ele não pode ir com toda a família, trajado do mesmo jeito, com broches, dísticos, adesivos. Não pode. A manifestação no dia da eleição tem que ser individual e silenciosa. Não se pode pedir voto no dia da eleição. Não se pode... Nenhum tipo de propaganda eleitoral é permitida no dia da eleição. Nem internet, nem distribuição de folhetos, de panfletos. Não é permitido aquela distribuição de santinhos pelas ruas, né, que a gente vê muito às vésperas da eleição, aquele derrame de propaganda eleitoral. Também configura crime. Então, o eleitor ele pode sim manifestar a vontade dele, mas de forma individual e silenciosa. Lá na fila para votar, que ele fique bem calado, que ele não fale com outro eleitor, que ele não diga da preferência dele, também não escuta a preferência do outro eleitor, porque assim ele não terá problema algum no dia da eleição. Essa é a chamada boca de urna, essa de conversar e dizer, olha, eu vou votar em fulano, minha opinião é isso. É a chamada boca de urna, exatamente. Boca de urna porque é bem perto da urna, né? A sessão eleitoral, formam-se as filas próximas às urnas de cada sessão eleitoral e ali um conversando com o outro é a boca de urna tão falada, não é, que é crime e o eleitor não deve fazer isso no dia da eleição. No dia da eleição, só a manifestação individual e silenciosa. Com relação a aparelhos eletrônicos, como o celular, pode levar, porque existem algumas pessoas que ficam naquela, eu vou levar que é para mostrar que eu votei em determinado candidato. Isso é permitido? Não, não é permitido quebrar o sigilo do voto. O voto é sigiloso e esse sigilo é constitucional. Então, nada que possa acarretar a quebra do sigilo do voto é permitido. Não pode tirar foto, não pode filmar o voto, não pode tirar foto da urna, não pode fazer nada disso. Ele pode até ir com o celular, mas ele tem que deixar o celular. Ele não pode ir para a cabine de votação munido de celular ou qualquer aparelho eletrônico, uma máquina fotográfica, seja o aparelho que for, ele não pode ir até a cabine de votação com ele. Então, no caso, nada impede de eu estar com o meu celular, mas na hora que eu for para a cabine, eu preciso deixar com o presidente da mesa para poder me dirigir até a cabine. Ou em algum local, que quem vai resolver isso, na arrumação das sessões eleitorais, os chefes dos cartórios vão colocar um local, né, para que se deixe os celulares, quem por um acaso for até a sessão eleitoral munido do seu celular. A gente sabe que todas essas regras, muitas pessoas já têm conhecimento, mas é sempre importante reforçar. Por que é importante reforçar isso? É muito importante para evitar que uma pessoa desavisada cometa um crime sem saber. E o desconhecimento da lei não excusa ninguém de ter que cumprir e de sofrer os rigores da lei. Então é importante que a pessoa saiba para que a pessoa não cometa nada, não infrinja a legislação de nenhuma maneira. Então, quanto mais informação, quanto mais boas informações serem passadas, melhor, menos problemas a gente tem. Que tipo de problema seria esse para o eleitor que for pego cometendo tal ato? Ser levado, não é, pela Polícia Federal, o próprio presidente da mesa chamar algum policial militar, para que acompanhe e ele via a ser detido o eleitor, porque o ato em flagrante, quem comete crime em flagrante pode ser detido.
Para a gente finalizar, é importante reforçar a questão das urnas eletrônicas. Elas são seguras, é confiável sim. Há 26 anos que a gente vota pelas urnas eletrônicas. Elas são seguras e cada vez estão mais seguras ainda. Seguras, confiáveis e dão o resultado na maior rapidez possível. Então você em casa, 6, 7, 8 horas da noite, você já sabe se os seus candidatos foram eleitos ou não. Então isso só a urna eletrônica proporciona ao cidadão, ao eleitor. Perfeito, muito obrigada então pela sua participação e a gente volta então no estúdio com você, Michele, claro, sempre prevenindo ao eleitor que tem todo o direito de manifestar de maneira individual, como a gente já colocou, em quem ele pretende ou até mesmo não manifestar dessa maneira individual, cada um tem a sua escolha. O importante é não cometer nenhum crime eleitoral e garantir o seu direito de escolha, o seu direito de eleger ou de escolher o candidato que você acredita que vai melhor reger o nosso país. Volto com você, Michele. Voltamos agora com a nossa entrevista aqui em estúdio com o José Cassimiro, secretário de Tecnologia da Informação do TRE da Paraíba. A gente, no primeiro bloco, você falou sobre a quantitativo de urnas, inclusive as de contingência para as eleições. Elas ficam armazenadas aonde? Só para tirar aquela grande dúvida que às vezes as pessoas têm, será que não é possível alguém chegar lá onde elas estão armazenadas e manipular alguma coisa, mexer ali e colocar algum voto? Enfim, o eleitor às vezes fica pensando e é estimulado até por uma guerra eleitoral entre candidatos a pensar que pode-se chegar lá no local armazenado e de violar de alguma forma essas urnas. Eu falei também há pouco, né, que nós temos várias barreiras que nos garantem a segurança. Essa tranquilidade que você me vê aqui, conversando com você, vem da certeza que nós temos que essas barreiras realmente nos emprestam a segurança que nós precisamos para garantir, para colocar o nosso rosto aqui na garantia de que na eleição se preocupe em escolher bem seu candidato, que como diz nosso presidente, desembargador Leandro, nós estamos cuidando do seu voto. A verdade do voto prevalece, o voto digitado é o voto apurado. Então, uma dessas barreiras que nós temos, Michele, é a barreira de procedimentos. Todos os nossos procedimentos são pensados e executados dentro daquilo que precisa para oferecer segurança. Não basta só ser, tem que parecer ser também. Então, nós temos 5 depósitos na Paraíba, onde essas urnas ficam guardadas durante todos os 2 anos de uma eleição para outra, passando por manutenções preventivas e corretivas. Esses depósitos são controlados, são monitorados 24 horas por dia com câmera. Não é todo mundo que entra. Nós não deixamos as urnas para qualquer pessoa que pegar e chegar lá, se pede uma urna emprestada para vir aqui para a TV, ver um servidor da Justiça Eleitoral junto com ela. Não que precise, porque a urna foi construída, Michele, para ser segura, sem que ninguém olhe para ela. Né? Agora é claro que a gente faz isso para evitar uma depedração, por exemplo, alguém quebrar ou alguém abrir a urna e ficar dizendo depois fazendo filminhos e dizendo, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. A urna, ela tem um dispositivo na placa-mãe dela, um microcontrolador, para os que entendem, um computadorzinho na placa dela que verifica todos os programas que vão rodar. Então, desde a BIOS até os programas que recepcionam os votos e apura no final, todos eles têm assinatura digital feita no TSE, que foi feita no dia 2 de setembro, naquela cerimônia de lacração, e cada urna tem essa cadeia de certificados interna que verifica, toda vez que a gente liga uma urna, ela verifica se todos os programas são assinados. Então, se alguém conseguisse quebrar todas essas barreiras e fosse lá, mexesse uma vírgula num programa, aquela urna ao ligar não funcionaria. E sem falar que depois de preparadas, a gente coloca lacres físicos, produzidos pela Casa da Moeda, assinados pelo juiz, pelo promotor, pelos fiscais que se fizerem presentes. Ou seja, não tem perigo de uma urna dessa que tivesse um lacre violado, ela ser instalada numa sessão eleitoral, não é isso? De jeito nenhum. Não sei se você lembra, umas 4 eleições atrás, em Campina Grande, um rapaz entrou numa sessão e saiu arrancando os lacres, só arrancando os lacres. A gente sabia que ele não tinha feito nada, as pessoas viram, o vigilante viu que ele só arrancou o lacre. Mesmo assim, a gente mandou preparar todas de novo, para que as pessoas saibam que aquilo dali não houve nenhum tipo de alteração, mesmo a gente sabendo que era impossível. Já que eu falei em sessão eleitoral, Cassimiro, eu gostaria que você explicasse o que é que acontece com a urna, como é que os mesários lidam em 2 momentos cruciais. Na abertura, lá, quando chega para instalar a sessão eleitoral, quais os procedimentos são feitos com a urna eletrônica, e lá às 5 horas da tarde, quando não tem mais ninguém na fila, obviamente, e acabou a eleição, não pode mais votar, o que é que acontece para as pessoas entenderem didaticamente
quais são os procedimentos? Depois de pronta, as urnas são programadas, né, via software para só começar a votação a partir das 8 horas. Ninguém consegue votar na urna eletrônica antes das 8 horas da manhã. Ela é programada, se você ligar antes desse horário, ela vai avisar a urna que só vai funcionar a partir das 8 horas do dia 2 e, se houver segundo turno, 8 horas do dia 30. A partir das 7 horas da manhã, o mesário pode tirar um relatório, é obrigado a tirar, inclusive, um relatório muito importante, que é chamado de zerésima. Um relatório que comprova que todos os candidatos que estão naquela urna não contêm votos, estão com 0 votos. 0 votos. Então, às 7 horas da manhã, a primeira coisa que o mesário faz, liga, emite esse relatório. A partir das 8 horas, ele começa a receber os votos dos eleitores. Não tem como habilitar um eleitor antes de 8 horas. A urna também não permite encerrar antes das 17. Então, depois das 17... Mesmo que todos os eleitores daquela sessão já tenham votado, ela não encerra antes das 17. Digamos que aquela urna tem 300 eleitores, meio-dia os 300 já tinham votado. O mesário só vai conseguir encerrar aquela sessão às 17 horas, porque a urna não permite que ele coloque a senha de finalização antes das 17 horas. Então, se houver eleitor na fila, não se preocupe, os que tiverem fila recebem umas fichas e até o último vai votar tranquilamente. Então, não se preocupem com isso. Aí, quando acaba... Quando acaba, ele digita uma senha de finalização, a urna emite 5 vias obrigatórias do boletim de urna, ali é a apuração da sua sessão, os votos que foram sufragados naquele equipamento serão emitidos ao final, quantos votos cada candidato teve, todos os candidatos votados serão impressos, é claro, só sairá no BU os candidatos que receberam votos, os que não receberam, por óbvio, não sairão no boletim de urna. São emitidas 5 vias, uma fica com o presidente, a outra é afixada no local de votação, 3 vias são armazenadas nos cartórios eleitorais por 10 anos. Então, qualquer eleitor, qualquer pessoa do povo que tenha dúvida quanto ao resultado de determinado município, na Paraíba, no Brasil... Determinada urna de local de votação, pode ir lá. Pode ir lá, nós temos as vias do BU impressas pelos mesários, o presidente leva uma para casa e é orientado pela Justiça Eleitoral a comparar com o resultado do TCE para garantir a lisura. Mas, Cassimiro, tirar desses boletins, essa apuração inicial em cada urna, como é que isso é transmitido? Vai pela internet, vai para um supercomputador? Como é que esses votos das urnas chegam até o TRE? Eles são transmitidos, quando a gente termina de emitir os BUs, a urna grava um pendrivezinho, que a gente chama de memória de resultado, o mesário retira e encaminha para o ponto de transmissão, que pode ser um cartório eleitoral ou pode ser escolas que a gente escolheu para ser PCT, Polo de Contingência e Transmissão. A gente monta uma máquina virtual criptografada em uma das máquinas da escola e a gente faz uma transmissão via VPN, né? A gente usou muito em teletrabalho VPN, a gente faz uma transmissão para o TSE, lá tem um supercomputador, um Exadata, já dimensionado para receber as 450 mil sessões eleitorais de todo o Brasil e totalizar. Essa totalização acontece no TSE, mas toda a condução do processo é feita pelos juízes e juízes eleitorais em suas zonas eleitorais e pelo presidente da comissão de totalização no TRE. Tudo isso é acompanhado por fiscais de partido, esse processo todo é acompanhado também por pessoas fora as que estão envolvidas dentro do TRE? Todas as nossas atividades, todas elas podem e devem ser acompanhadas por fiscais de partido, de coligação, de federação, desde a geração de mídias, a nossa preparação de urnas, instalação das sessões eleitorais, todas essas atividades podem e devem ser acompanhadas pela fiscalização. Infelizmente, não tem sido tão concorrida como a gente queria, que as pessoas realmente fossem, acompanhassem, perguntassem, questionassem. A gente queria que houvesse até mais pessoas presentes. Infelizmente, não tem o número que a gente quer, mas é importante que você, fiscal de partido, que está na sessão, acompanhe lá a emissão de zerésima, acompanhe a emissão do relatório final, do boletim de urna, que é a apuração daquela sessão. A apuração não acontece no TRE, nem no TSE, é em cada sessão eleitoral. Você que tem dúvida, quer ter segurança, a urna, o boletim de urna tem um QR Code, você pega lá seu smartphone, digitaliza esse boletim de urna, leva para sua casa, pede para as pessoas que você conhece de outras sessões fazerem a mesma coisa e depois coteja, compara esse resultado que você tem no seu smartphone, que você coletou na sessão, com o que está no TRE, no TSE. Rapidinho, o que é essa votação paralela que acontece toda eleição,
e ela ocorre lá dentro do TRE da Paraíba, não é isso? Para mim, é a principal auditoria. Aquela auditoria que põe por terra todas aquelas fake news de dizer que a cada voto para Michele bota um voto para Cassimiro, ou quando termina, quem tem menos de 10 votos vai tudo para Michele. Então, essas coisas que a gente escuta, essas conversas de comadre que já está bem enchendo o saco até às vezes. Então, para que isso seja desmitificado, nós fazemos o que chamava antigamente de votação paralela, que agora é auditoria de urnas em tempo real. Esse ano foram aumentadas para 20 urnas. Na eleição passada, se lembra que eram 3 até a eleição passada. Esse ano, a pedido do ministro Barroso, essa auditoria foi aumentada nesse número aí, 20 urnas, que inclusive não vai ser mais no TRE, vai ser no Espaço Cultural este ano. As 20 urnas estarão lá, elas serão sorteadas no sábado, que antecede a eleição. A gente vai buscar, elas já estão na sessão instalada, a gente traz para o Espaço Cultural. E no domingo, a partir das 8 horas, que é para o crítico não dizer, não, você fez no sábado, então ela sabe que é auditoria. A gente pega a urna e submete as condições reais, como se ela ainda estivesse na sessão. 8 horas começa a votação, só termina às 5. Essa votação é produzida em células de papel no sábado por pessoas, crianças, alunos de escola. A gente pega cada cédula daquela, numa câmera gravada, tudo certinho. A gente vai digitando as cédulas na urna e no final a gente mostra que o que foi digitado é o que vai sair de resultado. Ou seja, então, não houve uma troca, digitou um e saiu outro. Não existe troca de voto, não existe nenhum tipo de manipulação da votação, para o que o eleitor e a eleitora tenham certeza disso. Aproveito a sua audiência para convidar as pessoas para participarem, comparecer também no Espaço Cultural. No Espaço Cultural, quem quiser comprovar, né, direitinho essa auditoria, a votação paralela. Cassimiro, para encerrar, é claro que eu quero que você deixe a sua mensagem nessa semana tão importante, que é a semana de todos nós exercermos a nossa cidadania, mas também explicando, reforçando essa questão de por que o nosso sistema eleitoral é tão bem avaliado no mundo inteiro. Pois é, porque é um sistema construído há 26 anos, por pessoas que se dedicaram o tempo inteiro a fazer isso. Nosso país é um país sui generis, não dá para comparar a eleição do Brasil com qualquer outro lugar no mundo. São 156 milhões de pessoas indo às urnas obrigatoriamente no turno de 9 horas. Uma legislação rígida e federada mesmo em todos os estados, é a mesma lei. Então nós temos que fazer isso cumprir. Nós tivemos que criar isso. A urna eletrônica é um projeto nacional. Foi desenvolvido no TSE por pessoas de vários órgãos que foram convidados em 95 e a partir daí nunca repetimos a eleição com os mesmos requisitos, sempre vamos trazendo mais. Cada eleição nós trazemos mais requisitos de segurança para garantir a você, eleitor, a você, eleitora, que o voto que você digitar na urna, a verdade do voto, como a gente costuma chamar, será respeitada e preservada. Somos construtores da democracia. Uma boa democracia se faz com eleições limpas, seguras, transparentes, e é esse o papel constitucional da Justiça Eleitoral, garantir a você que está nos assistindo a tranquilidade. Escolha bem seus candidatos. Volto a dizer, como diz nosso presidente, desembargador Leandro, cuide de escolher bem seus candidatos, que a gente garante a você a lisura e a segurança do seu voto nas urnas eletrônicas. Muito obrigada, José Cassimiro, secretário de Tecnologia da Informação do TRE da Paraíba, por sua presença aqui no nosso programa Câmara Aberta. Eu não sei aonde eu vi essa frase, mas o fato é que o eleitor consciente usa de fato o seu voto para mudar a sociedade e que vive. Então, com essa mensagem, eu encerro o programa de hoje, agradecendo a sua audiência aqui no nosso programa. Até a semana que vem, um bom domingo de eleição.